Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Isso aí, Jonas. E hoje nós temos mais um representante, um arquiteto aí de renome no mercado, o Rubem. E ele vai poder compartilhar conosco aí todo o conhecimento, como ele entrou nesse mundo, mais um louco entre os loucos, eu falo brincando. E ele vai poder compartilhar sua vaga experiência aí para nós. Sim, a gente gravou recentemente sobre inovação, né? E nada melhor do que também conversar com uma pessoa que está inserida nessa realidade, uma pessoa que gosta de vamos dizer, dar superpoder para as ferramentas, né? A programação eu entendo muitas vezes dessa forma, vocês sabem que eu gosto bastante. Então, uma honra estar aqui com o Rubem. O prazer é meu. Fico feliz aqui do convite. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos tentar falar um pouco do assunto aí. Legal, Rubem. Rubem, fala aí pro pessoal quem é o Rubem, para quem não conhece ainda. Tá, vamos lá. Eu posso ir pro lado de quem eu sou, né? Um cara baixinho, carequinha, arquiteto, mas... Atributos físicos. Atributos físicos. Vou falar um pouco Mas como aqui é de arquitetura e construção, né? E engenharia no geral. Eu sou arquiteto, sou formado aqui no Mackenzie também, né? Então, eu sempre trabalhei, inclusive, aqui perto do CPBim, na General Jardim, cara. Estagiei aqui, trabalhei muitos anos aqui. Então, a Rua dos Arquitetos aqui, né? Rua dos Arquitetos. Tem várias histórias, inclusive, fuga de galinhas, tem muita história. Essa rua aqui é famosa. E sou formado, tenho pós-graduação em Lean, então eu fiz uma pós em BIM sobre Lean Production usando metodologias de fluxos. Hoje em dia eu atuo num departamento na Koenigsberger Vanuc que chama KV Labs. A KV Labs é uma empresa à parte da Koenigsberger, então... nós somos são dois arquitetos, um engenheiro, e eu faço parte desse time. E o que a gente faz? É inovação para a Koenigsberger. Então, nosso principal cliente é os arquitetos. Só que eu não sou um cara que trabalha em arquitetura de projeto. Eu não trabalho lá no dia a dia mesmo do arquiteto, mas eu estou dando o apoio. Então, eu faço a parte de inovação e suporte. Então, eu faço as duas coisas. E também sempre tem aquela situação, putz, deu um problema, como é que a gente pode resolver? Então, quando tem uma questão da gente observar alguma coisa que precisa de tecnologia, de uma inovação, e aí entra o lado da programação muito forte nesse quesito, eu tô lá atuando nessa área. Além disso, hoje, vamos começar em setembro, eu sou um dos treinadores globais da Graphisoft. Eu formo BIM Managers nos países da Espanha e Latinoamérica. Então, eu sou um dos professores que traz o certificado de BIM Manager pela Graphisoft. Legal. Para América Latina e Espanha. Então, no final, é para quem fala espanhol. Já tive aluno na Alemanha, na Hungria, enfim, tem muitos alunos, mas é que como o curso é em espanhol... basicamente quem fala espanhol pode entrar no curso, né? Então tem gente do mundo todo, inclusive excelente oportunidade para mim entender um pouco do mercado BIM, não só o Brasil, né? Porque a gente fica, o Brasil é muito uma potência, assim, sabe? Só que às vezes a gente não olha muito pro lado, e a gente tem muita capacidade de exportar os nossos arquitetos e nosso conhecimento em BIM para fora, né? Acho que o maior entrave é a língua, por enquanto. Mas quanto ao conhecimento, eu digo que a gente está muito bem, assim, em relação ao mercado externo. E eu digo até em nível europeu, né? É engraçado, assim, até que alguns alunos meus não necessariamente moravam no país que eles trabalham. Então, eu tinha umas inscrições na Alemanha. Falei, putz, eu vou ter que falar em alemão. E aí eu descobria que era gente que morava na Espanha, principalmente, em Portugal, e eles... É coisa remota, né? É aquela questão, tipo, a tecnologia tirou as barreiras geográficas, né? Então, se acho que os alunos, as pessoas tentarem olhar para um lado de tentar tirar esse entrave da língua, a gente tem muita capacidade para exportar conhecimento e trabalhar fora, né? Isso é o melhor possível. E aproveitando que você está falando, até esses dias, eu acho que atualmente está muito falando de inteligência artificial, tem até agora podcast que o cara tá falando em português, já tendo sido traduzido em inglês. Então eu acho que daqui a pouco isso aí, daqui a pouco também... Pode ser. Eu acho que sim. Mas de qualquer maneira, eu sempre olho um pouco o pé atrás, assim, com tecnologia, porque a gente tá caminhando e tem algumas coisas, inclusive, posso até comentar do chat GPT, porque às vezes me perguntam,
putz, então hoje eu não preciso saber programação? Na verdade, precisa, porque o ChatGPT ainda tem aquela questão, é tipo um Google Tradutor, que às vezes você tem que dar uma olhada e falar, opa, tô traduzindo errado. Se você não tem um conhecimento prévio da língua, às vezes você tá falando besteira. E você tá totalmente confiando num negócio que não é 100% confiável. Então, a gente ainda, né? Eu digo que vai evoluir muito, não tô falando que não. Mas hoje em dia, no estado que tá, muita gente pensa, putz, vou colocar faço um código disso e pronto, resolvi minha vida. Não é assim. É isso, e até se a pessoa fizer esse teste, ele já vê na hora, né? Porque se ele for compilar aquele código, já não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai. Aí agora, se ele vai lá, ele pega, eu quero definir uma classe, aí me ajuda aqui, vê onde que tá o erro, às vezes ele até te orienta, né? Mas agora, faça o programa inteiro pra mim, ele ainda não tem essa capacidade. Ó, e aí, nisso, assim, eu diria que hoje eu atuo nisso, assim, no mercado. E tento dar uma de Instagrammer, às vezes, que eu ponho muita coisa, porque uma das coisas que eu gosto muito é compartilhar conhecimento. Assim, quem me conhece a fundo sabe que eu não nego conhecimento. Eu sempre vou ajudar, na medida do possível, na agenda, quando der, mas eu sempre vou ajudar. E não vou cobrar por nada por isso, porque eu gosto de ensinar. Tipo, é tipo um dom, eu curto ensinar. Só que, infelizmente, eu dava aulas de curso de software e eu meio que estanquei, né? Então, por causa da minha agenda, pelo tempo, eu tenho outras prioridades agora, então eu tive que meio que parar essa parte são fases da vida, né? Então hoje eu atuo mais como consultor, o único curso que eu dou de fato é esse de formação de BIM Manager, que para mim é excelente, assim, porque eu conheço gente de fora e assim, e envolve outras coisas, né? E é outro nível de curso também, né? Eu acho que eu acho que o mais interessante, eu como professor também, eu gosto muito de aprender. Acho que um fato também de você ser professor é você aprender, né? O relacionamento, o que estão fazendo por aí. Eu também acabei ministrando curso na Zigurati de ArchiCAD e também eu acabo percebendo o que está acontecendo lá em Portugal, o que está acontecendo em outros cantos, porque a gente está aqui fechadinho, né? Mas também, eu também tenho esse mesmo pensamento que você, que o Brasil faz sim muito trabalho bem feito de BIM e também de tecnologia, a gente consegue sim exportar. Isso ficou muito evidente para mim nesse último BIM Fórum Brasil. Isso, assim, os cases que eu vi, assim, de longe, estão em alto nível em algumas empresas. Então, só o fato de não ter mais palestras o que é BIM, isso já tá, né? Isso já mostra uma maturidade. Mas saindo do lado da brincadeira, eu vejo muitas empresas assim com um altíssimo nível de desenvolvimento. E então eu acho que sim, a gente tem muito potencial. E tem muito mercado ainda não explorado. A gente até conversava, o Júlio e eu, quando fomos no BIM Fórum e tal, que a gente vê o pessoal tá sedento por cases, né? Assim, o pessoal às vezes vai uma coisa teórica ali, o BIM Fórum você via que o pessoal queria ver realmente isso ser realizado com sucesso e trazendo resultados palpáveis, né? Porque é isso que valida essa implantação, né? E acho que também, pelo que você falou, eu acredito que hoje esse trabalho que você está realizando é fundamental para ter essa visão mais global, né? Se você estando inserido com pessoas de inúmeros mercados, mesmo que seja ali voltado para a língua espanhola, mas você está tendo contato com pessoas atuando no mundo todo, isso abre um horizonte para conseguir, e até você consegue trazer essa avaliação de que o mercado brasileiro está bem evoluído, porque você está vendo o que está sendo feito em outros mercados, né? Muito interessante. E tem um ponto muito legal também nesse curso em especial, que apesar de ser da Graphisoft, ele é muito aberto. Então a gente fala de Revit, inclusive. Tipo, é difícil uma empresa que vai falar do concorrente de outra empresa e ensinar no curso. Porque tem o lance da interoperabilidade. E eu diria que 60%, vamos dizer, 30% é de software, de questão de gestão, e 70% é de fluxo. Inclusive tem um desenho que eu... tem um post no meu Instagram que eu tenho uma tesoura, né? E tem o BIM e a água correndo. Tipo, não adianta você ter um software, né? Eu sou muito a favor, assim, apesar de... Eu estou mais especializado na questão da Graphisoft e do ArchiCAD, porque é uma coisa que é um nicho que eu achei. Mas não é que eu só trabalhei com isso e não é porque eu só conheço isso. A gente pode até entrar em outros aspectos. Trabalhei com Revit, sei programar eu sei fazer o C#, sei fazer add-on. Trabalhei muito com PyRevit. Então, assim, eu sei, conheço. Então, eu não sou fechado em uma... A gente até brinca na cabeça. Se um dia a gente achar que o Blender é melhor, a gente vai pro Blender, né? Então, assim, software pra mim não importa. O que importa é uma alta performance e
uma entrega que ajude o fluxo de onde você está trabalhando, com quem você está trabalhando. É aquele negócio da tecnologia de servir, não você servir a tecnologia, Exatamente. né? A gente gravou com o Eloy falou a mesma coisa. A gente tem que ser o Tony Stark, entendeu? Tem que usar a tecnologia ali para servir e fazer os nossos... ajudar o nosso trabalho. E né? aí que entra o lado de você entender um pouco de programação. Porque a programação, ela te liberta do software, entende? Então, por exemplo... recentemente tem muito problema. Isso assim, o mercado tá começando agora, a gente tá começando a trabalhar mais agora, tem as gerenciadoras que já estão entendendo mais a questão do IFC, já não estão pedindo tanto o arquivo proprietário, mas ainda o IFC ainda é aquela coisa, putz, some coisa, desaparece coisa, ou então, tipo, minha exportação não é correta. Vai mal categorizado. Então, assim, se você ficar dependente do software proprietário, você vai ficar dependente, refém de você fazer um chamado para a empresa que desenvolve e o desenvolvedor criar uma solução e você tem que ficar esperando isso. E às vezes você é 1 em 1 milhão. Às vezes as pessoas estão pedindo outras coisas, mas você é uma pessoa e para você aquele problema é urgente. E eu preciso gastar muito tempo para resolver uma questão de exportação, por exemplo. Então, se você já começa a entender um pouco esse lado de saber desenvolver coisas para você já elimina assim... essa lacuna entre o desenvolvedor e você, ela encurta muito, né? E às vezes pode até virar um produto de você vender e virar virar uma nota fiscal para outras pessoas. Você sabe que você falou isso, tem alguns clientes nossos que desenvolveram alguns plugins, né, para o Revit, por exemplo. E, cara, o cara resolveu um problema lá de um software de cálculo que basicamente o próprio software de cálculo não conseguiu resolver aquilo. E não tem plugin para resolver aquilo e o cara resolveu internamente. Eu perguntei pro cara, você não tem vontade de comercializar isso? Patentear e comercializar? Ele falou, cara, não, porque a gente demorou, tipo, uma coisa de 6 meses para fazer hoje em 1 mês. E eu não quero vender isso porque para mim isso é um diferencial competitivo, tranquilo. Falei pra ele, você investiu, você faz o que você quiser com a sua tecnologia, né? Mas o fato de ter o conhecimento, mas aí eu tenho até uma pergunta para te fazer. O fato de quando você... Entendo que a programação é algo que todos deveriam, pelo menos, ter um conhecimento que existe, mas a gente sabe que não é o DNA de todo mundo, né? Sim, você vai falar de programação para arquiteto, já sobe aquele frio, né? Sim, assim, ele quer clicar aqui, clicar ali, que sai uma parede. Ele não quer... Né, ter que fazer uma programação com 1000 linhas, né? O Jonas me mandou um meme esses dias lá do engenheiro programando e o arquiteto, né, ouvindo uma música todo feliz lá e o engenheiro lá fritando, né? Então, assim, nós entendemos que... Mas aí minha pergunta é, na sua percepção, porque não é toda empresa também que consegue ter uma KV Labs, né? A empresa, ou ela terceiriza, ou ela procura um consultor, mas qual seria a sua dica para quem está escutando? Por onde ele poderia começar? Acho que é por aí. Ele contrata que tipo de perfil de profissional, ou que tipo de habilidade ele tem que ter no escritório, porque é difícil ter um cara que nem você nas empresas. Isso sim. Né? Então, qual seria o conselho para esse cara para ele também não ficar tão limitado, né, à tecnologia? Eu acho que eu vou partir. Eu sempre gosto de fazer comparações muito simples, assim. Às vezes vou até pegar o exemplo aqui, eu tô vendo o bolo. Pô, não adianta eu querer ter uma estrutura do Carlos Bakery, se eu quero fazer um bolo simples, que esse é o caso. Então, a mesma coisa serve para um escritório ou para alguém que vai começar nisso. Tipo, você tem que pensar, focar, qual que é o seu resultado que você deseja. Então, por exemplo, vamos supor uma coisa simples, que eu acho que não é nada demais. Putz, eu preciso saber C++ ou linguagens mais avançadas? Não necessariamente. Então, por exemplo, é comum, vou dar um exemplo de escritórios de engenharia e de arquitetura em comum. Escritórios de interiores, principalmente. Tem que fazer quantitativo. Pô, aprende um pouco a fazer uma macro. Fazer uma macro de Excel. Vai para um caminho mais simples que te ajuda no dia a dia. Por que eu falo sempre para começar em algo prático e usual? E não vou inventar a tecnologia que vai revolucionar o mundo. Não comecem por aí, porque vocês vão se frustrar. Porque código é uma coisa que bugs são imprevisíveis, problemas são imprevisíveis e você nunca consegue ter um controle rápido. Mas, por exemplo, um Excel, alguma coisa, tem muito conteúdo. E é uma coisa que é uma porta de entrada, por exemplo, para alguém que não tem muita familiaridade. Então, fazer uma expressão, fazer algum cálculo e deixar aquilo um pouco mais... assim, que eu consigo tatear e falar, putz, eu posso usar isso e vai me ajudar... É um começo para dar um impulso para você começar a ir galgando aos poucos. Então não adianta eu querer
Pô, eu nunca andei de moto. Eu sei andar de bicicleta, mas se eu não soubesse andar de bicicleta, eu não ia começar direto com uma moto. Eu ia me estrepar, sabe? Tipo, eu vou ter que ter um curso, fazer uma autoescola. Legal. Vai aos pouquinhos. Cara, tem um conceito que a gente aplica aqui na SPB que é muito legal. Você tá falando que é o conceito do círculo de Zorro, né? Já assistiu o filme do Zorro, já? Já. Tem um conceito lá que o Zorro já quer tá dando uns espadachim. Na hora que ele tá treinando, ele quer fazer um monte de coisa. Aí o mestre dele fala, calma, tá vendo esse círculo 1? Aí depois a gente pode colocar a imagem pro pessoal aí. Círculo 1, ele fica ali. Você vai dominar todas os golpes, as manobras dentro desse nível 1. Quando você dominar, depois de X horas de aprendizado, você vai pular pro círculo 2. E aí ele vai mostrando o avanço dele. Porque às vezes o pessoal quer, um exemplo, até nas ferramentas. O cara quer mexer lá no arcade com sobreposição gráfica, mas ele não entende que precisa de uma informação para aquela sobreposição funcionar. O cara quer mexer no Revit, num filtro, ele não sabe que precisa de uma informação para o filtro funcionar. Exatamente. E aí você fala, cara, mas você não sabe nem vamos dizer, o verbo to be do negócio, e você já está querendo se comunicar. E como o assunto aqui é BIM, por exemplo, eu falei do Excel, mas eu não preciso ir longe no BIM. Vamos lá. Vou falar do ArchiCAD e do Revit. Duas coisas que daria para uma porta de entrada. Perfeito para isso. Show. ArchiCAD, gestor de propriedades, as expressões. Aquilo, se você vê, é basicamente as expressões que a gente faz no Excel. No Excel. Então, é igual, mais vezes asterisco. If then, é igual, não vai mudar. Outro lugar que dá para treinar muito bem, isso é fácil, assim, para começar uma porta de entrada no BIM. Revit. Pô, família. As parametrias de família são até mais simples, mas eu tenho que fazer uma dimension e da dimension eu vou ter que fazer uma expressão. Fórmula, até fórmula, né? Fórmula. Eu falo assim, multiplicação, divisão, subtração, adição, Exato. Coisas que a gente já aprendeu lá atrás, né? Exatamente. Então, acho que assim, se a gente quer ir para o lado do BIM, estudem um pouco geometria descritiva. Tudo aquilo que eu falava, putz, eu mordi a língua, cara, porque eu até curtia, mas quando eu estudava isso no colegial, eu falava, puta, pra que eu vou usar geometria descritiva na minha vida, sabe? Tipo, o cálculo do área e tal. Hoje em dia isso é super necessário pra gente fazer uma parametria correta de um objeto, por exemplo. Sim. Se eu não souber fazer um arco cosseno, um seno, um ângulo, eu não consigo fazer coisas mais avançadas. Mas sabe uma outra sacada que vem na minha cabeça quando algum aluno me pergunta também? Fala assim, cara, não fica focado no como agora. Porque eu gosto muito da ideia do croquis na vida. Cara, você quer fazer o quê? Até quando a gente tá ensinando família, eu falo, faz um croquis. Desenha. Você tem superpoder. Imagina que tudo é possível. Como é que você quer fazer essa porta paramétrica? Essa mesa paramétrica? Desenha em planta, desenha em vista e elevação. Tá. Coloca uma cotinha. Como que você daria o nome pra essa cota? Você vai deixando isso mais fácil. Porque senão o cara fica muito focado no como. E aí ele quer saber o truque logo. Exatamente. E ele nem sabe os vamos dizer assim, os conceitos básicos para que ele já quer direto pro como. Exatamente. Né? Então esse é um problema que a gente tem muito grande, né? De geração também, isso né? Isso foi um pulo que assim, eu só descobri realmente quando eu entrei numa startup. Porque... Fala mais. Porque quando você trabalha numa startup, quando você vira um desenvolvedor, quando você trabalha realmente com código, você não faz nada além disso, você começa a ver que o planejamento é mais importante que a execução. Então cai muito bem no que você falou. E a gente discutia, fazia muitos briefings diários, era toda semana, né? A gente trabalhava toda segunda, tinha uma reunião de meia hora e a gente ia falar, putz, vou fazer isso, você vai pegar esse código e tal. E basicamente tinha uma parte da reunião que a gente só discutia o planejamento e o organograma das execuções das ferramentas. A gente quebrava em pacote. Um monte de pacote. Então, por exemplo, é o que você falou. Eu vou fazer uma porta. O que a gente precisa, a grosso modo, da porta? Eu preciso do material, eu preciso de dimensão, eu preciso de espessura, eu preciso de alguma coisa daquele projeto em especial. Legal. E aí você vai abrindo os chaveamentos e você vai fazendo o organograma. Depois que tem um planejamento e você vê toda o que a gente chamava de pipeline, né, que é tipo uma execução que vai andando em um pipe, né, uma linha de histórica, aí que você vai pensar, putz, esse pacotinho aí que você começa a entrar no como. Mas até chegar no como demora, você tem que planejar todo o processo de como vai funcionar a ferramenta. Eu também tenho um ditado que é aquele que a gente fala aqui, é o tornar fácil o que era difícil. Então, por exemplo, porque o negócio é complexo. Se fosse fácil, todo mundo faria. Só que aí você vai deixando ele fácil. Então essa é uma grande sacada. Como você pode deixar fácil aquilo que é muito difícil? Porque programação, é claro que o resultado da programação é difícil. Esse é o ponto. Só que você
quebrar em pacotes e desenvolver, você pode ir deixando mais fácil. Isso se aplica, é uma coisa que a gente coloca aqui, porque a gente sabe que às vezes o projeto, o trabalho é muito grande, que o cliente quer plantar BIM, por exemplo. É um trabalho muito grande, mas, pô, vamos lá. O que a gente consegue fazer primeiro agora? Com recurso, com tempo, com disponibilidade, com comprometimento de todos que estão envolvidos. E a gente vai quebrando. Não adianta você ficar também sonhando com um negócio... Não, você chega pro cara e dá um banho de água fria. Ó, vai demorar 5 anos. Pô, então deixa quieto. Não, então, por isso que eu perguntei como que você vê essa parte, que linguagem eles precisam ter, né? E falando um pouquinho, uma coisa que eu notei aqui é que, assim, você também teve um background, que eu acho que isso é muito importante ser dito, como arquiteto, né? Sim, Fala um pouquinho da sua experiência, assim, como arquiteto, e por que você chegou na programação, né? A programação sempre foi uma coisa que eu usava para me facilitar a minha vida. Mas o meu background, assim... de arquiteto é muito importante, porque é aí que entra um lance de eu entender as pessoas. Porque o que eu noto muito no mercado é que as pessoas estão pensando muito em informação técnica e pouco em entender o lado da pessoa que você está atendendo. Então, você como um BIM manager ou como um programador, você está atendendo expectativas de um escritório, atendendo expectativas de pessoas, e você está lidando com pessoas que não têm familiaridade com o que você faz. Só que você tem que facilitar aquela coisa dela. Então, por exemplo, você tem que entender o lado humano. E para entender o lado do arquiteto em especial, eu tenho que saber o que o arquiteto sofre, né? Então, tipo, hoje em dia, exportação, lidar com um projeto legal, dificuldade de desenhar um negócio, o que dá para automatizar. Como você tem que ter esse lado humano. Se você não passa por essa experiência, você não tem como enxergar, assim. Talvez vai demorar... Você até entende. Por isso que é tão difícil a gente contratar um cara que só não é formado na área e ele é formado, por exemplo, em TI. Ele não tem essa... Você tem que ter... A bagagem, né? Ou tem que ter alguém que eu sempre indico, assim, que é também outra coisa que eu sempre falo para as pessoas. A gente está muito olhando para a gestão nova, mas essa pessoa que pode dar a bagagem para um cara que programa é o sênior. É o cara que trabalha na obra, é o cara que fazia o desenho à mão. Por quê? Ele tem outra perspectiva, ele tem outro ponto de vista que pode ajudar um cara que não tem. E ele, assim, por ele ter muita experiência, ele sabe fazer o que você falou. Aquela deconstrução do complexo. A pessoa que não tem uma bagagem de arquitetônica ou de trabalho mesmo, de entender o que acontece numa obra, como que é feita uma parede, né? Ela não tem essa... malandragem, entende? De você eu acho que tem uma palavra muito... Você tá falando do lado humano. Tem uma palavra muito forte aí que eu acho que é empatia. Empatia, exato. Eu acho que é isso. Porque assim, se o cara não sabe, como é que ele vai propor uma solução para aquilo que ele não sabe? Até uma coisa que o pessoal fala muito do mercado atual de jovens que têm muito conhecimento em soluções tecnológicas, mas tem zero vivência de obra, não sabe como é que ele é executado. E o BIM, ele é a conexão dos dois. Então não adianta ter um modelo lindo que não representa o que vai ser executado, Sim, né? E aí que tem uma coisa muito grave na academia, sabe? Eu acho que a academia ela tinha que saber entender um pouco mais esse lado de tecnologia com vivência. Ela tinha que se atualizar, na verdade. Não é nenhum nem o outro, sabe? Eu sempre falo na vida que a gente tem que ser um neném. Nem isso, nem aquilo. Você tem que estar no meio termo. É meio termo. É tudo pra vida é meio termo. Se eu encher a cara de cerveja, pô, eu vou ficar bêbado. Mas se eu posso beber de boa e ficar de boa, né? Mas... Enfim, a gente tem que ter sempre o equilíbrio. E isso é pra tudo, até no LOD, né? Putz, tem cliente que pede uns níveis de detalhamento, um nível de informação, que você fala, tá, por quê? Pra que você quer isso? Por quê? Ele não sabe por que ele quer. Porque eu queria, mas tá, qual o motivo, né? Então acho que tudo tem que ser baseado muito no porquê. Mas aí também tem a questão da construção, né? Assim, você construir isso junto com o cliente, eu acho que é sempre rico, né? Porque, por exemplo, você falou do LOD. LOD, para quem estiver escutando, é Level of Development, quanto um modelo ou um projeto ele vai sendo desenvolvido. E aí, é o quanto informação você coloca, quanto desenho, etc. A gente, quando ensina aqui, a gente gosta bastante de discutir isso. Ó, pessoal, vamos lá, olha esse desenho na planta. Olharam? O que é uma porta para vocês? Então a gente chega e fala, Rubem, o que é uma porta para você? Aí ele fala, ó, uma porta para mim tem que ter essas informações no mínimo. Beleza. Quando você fala do sênior, por que o sênior, esse é um clássico, por que o sênior no anteprojeto quer desenhar um executivo? Porque ele já tem tanto conhecimento que para ele é fácil fazer aquilo
no começo. Agora você vai pegar um arquiteto que ainda tá no início de carreira, porque pra ele aquilo ali é chato no começo. Falar assim, pô, tem que colocar tudo isso agora no começo, eu não preciso. Porque ele ainda não tem a noção do todo. Então, é muito complexo você, o cara que sabe muito, o cara que sabe pouco, e ter um meio de campo ali para falar qual é o mínimo viável que esse cliente precisa. E aí que entra, acho que o lance que um pouco BIM managers estão captando. O BIM manager, ele tem que fazer não somente questão técnica de software ou de manual, PEB, né, o que for, né, no sentido disso. Mas ele tem que também saber fazer a liga. Porque as pessoas sêniores, como você disse, têm uma bagagem enorme, que resolvem problemas assim, você não precisa ficar fazendo um teste, ele já olha e fala, isso aqui vai dar certo. Só que acontece muito disso. Mas aí você tem que fazer esse meio termo. E aí que é o complicado, porque você lida com pessoas. E aí tem ego, né? Aí que entra o embate. Então, eu acho que uma percepção boa é você ter sempre esse jogo de cintura. No fundo é isso mesmo. E é empatia, né? É você tentar entender os dois lados e fazer com essa liga. Tipo, como é que eu posso fazer isso funcionar? E aí o BIM é muito importante nisso, e no sentido da gente conseguir nivelar essas informações, porque você demonstra para ele o que ele quer, sem ter que modelar uma maçaneta ou modelar a chave que abre a porta, entendeu? Que às vezes eu já vejo muito isso no mercado, né? Bom, você pega o conhecimento dele e fala, putz, com a área da porta você pode ter o quê? Eu posso ter superfície, eu tenho um volume metro cúbico, eu posso com uma propriedade, um keynote, eu posso colocar 3 centímetros, eu já sei o tanto de argamassa que eu vou ter e tal. Eu preciso modelar isso? Não. Né? Dá pra gente extrair só por informação. Que aí entra o lado do LOI, né? Eu acho que o LOI, essas pessoas seniors, elas deveriam mais se apoiar no LOI e não no LOD. Sim, e aí tem aquela questão, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no escritório de arquitetura, cara, eu lembro que tinha um carinho imenso pelo desenho, né? Aquela coisa do CAD e tudo. Aí você fala, não, olha meu banco de detalhes aqui, ó. Você não acha isso no mercado mais. Eu falei, tá, mas o que esse detalhe quer dizer? Que é um detalhe sem informação, é um desenho. Né? Então, eu falava, o que isso quer dizer? Me explica aí. Eu perguntava, me explica aí. Porque se a gente for desenhar isso no BIM, eu puxar isso pra tecnologia, o que isso me agrega? Porque eu sou arquiteto, eu não sou caixilheiro. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo que a ótica, pelo menos é a minha interpretação, a parametrização, ela tá associada dependendo de quem é o stakeholder. Então não adianta, se o Jonas tem um interesse para ele como engenheiro civil, é a outra ótica do cara que vende o produto porta, que é a outra ótica do cara que faz eficiência energética, é a outra. Então é uma coisa muito complexa, né? Quando a gente fala quais são as necessidades que um objeto deveria atender ou um elemento, né? Que é uma coisa que é muito diferenciada em relação ao mercado americano. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a vista dos contractors, né? Os contractors, eles fazem tudo, né? Então, eu preciso de uma porta, você fala, eu preciso de um vão de 2 por 1,5 e se vira. E aí uma porta acústica. O cara que vai executar, ele vai fazer o projeto executivo. Aí sim, ele vai ter o caixilheiro lá, tá o caramba 4. É uma outra ótica de visão. Então, aí entra até na sua pergunta, né? Tipo, background de arquiteto. Eu trabalhei com uma empresa que era norte-americana, é a maior. Eu fazia... Bom, eu já trabalhei com tanta coisa, gente. Tipo, eu trabalhei com aeroporto, já trabalhei com logística, então Ambev, BRF, tudo que vocês imaginarem de gigante eu já fiz. O maior CDD da América Latina automatizado eu trabalhei aqui da Renner, que vai ter em Cabreúva. Tipo, trabalhei com pessoas da Alemanha que faziam toda a parte de automação. E foi até um case legal porque eu fiz... Era engraçado, né? A gente imagina que a galera lá de fora trabalha em alto nível, né? Aí eles trabalhavam com Vector, né? Eu falei, bom, legal, pelo menos eu consegui incorporar no Revit, eu consegui colocar aqui o desenho dos trilhos, né? Imagina um monte de trilho, rampa e o caramba 4, né? Cheguei lá, meu, desenho 2D, falei, caramba, cara, o que eles faziam de diferente? Eles pegavam uns catzinhos no Vector e subia tipo 1 metro, 2 metros, eles tinham os desenhos, mas não era modelado, tudo era 2D, era um 2D fake, entendeu? 2D na era altura. Um Little B. Little B. E aí eu entrei num lance da programação, assim, tipo, entrando aqui no assunto mesmo aqui do podcast. O que eu peguei, cara? Peguei aquilo, joguei no Grasshopper, modelei e pronto. Mandei como MES e pronto. Pau na máquina.
bonitinho modelado. E os caras, putz. E aí a gente pegava essas hats, jogava no Rhino, fazia a seleção e aquilo já virava um MES e eu jogava lá dentro do Revit e pronto. Já tava como uma massa, era um objeto e pronto. E a gente automatizou um processo que alguém ia ficar modelando lá 2 anos à mão. Putz, sabe quando você falou? Agora veio uma história na minha cabeça aqui. Eu trabalhei na Fernandes, e na Fernandes a gente tinha um projeto do metrô de São Paulo, né? E aí o metrô, ele entregava um documento que você tinha uma série de regras para você escolher uma escada rolante. Você precisa escolher o vão para saber que escadas homologadas poderiam ali pra aquilo ali, né? Cara, a gente fazia o cálculo na mão, né? Antigamente, falava, pegava quantas horas por pessoas por hora, largura e tudo mais. Aí eu lembro que tinha feito o curso com o Thomas, né, lá atrás. Falei, cara, deixa eu tentar pegar isso aqui e converter. Eu tava usando ArchiCAD na época por Grasshopper, né? Putz, o negócio ficou gigante, assim. Eu acho que demorei, na época, umas, sei lá, 5 dias úteis vezes 8 horas aí pra fazer essa programação. Porque a gente gastava um dia pra fazer. Só que o problema era o depois desse um dia, que era quando o projeto mudava. Porque você tinha que voltar e fazer de novo, voltar e fazer de novo, voltar e fazer. Meu, gente, aí não dá. Aí, na época, eu me debrucei bastante disso e fiz isso, né? E aí era na época até que surgiu o Grasshopper Connection, na época. E a gente plugou nisso, que virou Morph, que virava objeto lá e tudo. Foi, mas pelo menos a gente tinha uma forma de ter o desenho mais rápido, porque a nossa preocupação era ter o desenho mais rápido para trazer aquilo. Mas eu acho que na época, eu até quero puxar um gancho aqui, que é uma pergunta, cara, quais são suas referências nesse sentido? Porque eu tinha muita dificuldade de achar, isso eu tô falando de 2014, tinha muita dificuldade de achar, 2014, 2015 mais ou menos, de achar conteúdo para eu poder estudar naquilo. Então era muito na tentativa e erro, e eu ligando pro Thomas e tudo mais, né? Entendi. Referência em que sentido? Alguém que eu consiga perguntar ou onde eu achava inspirações e tudo mais. Porque assim, era bem... eu não usava tanto LinkedIn naquela época, não tinha essa... Hoje as coisas são muito mais conectadas, né? A achar informação, né? Mas naquela época eu não achava essas informações. Era tudo em inglês e YouTube, olha lá. Exatamente. Então, vamos supor que isso daí... Esse negócio que eu comentei aqui foi até que recente, mas foi mais ou menos em meados de 2011 que eu comecei a trabalhar em especial Grasshopper. Mas, cara, é fórum. E infelizmente ainda, né? Acho que agora diminuiu um pouco, porque agora tem canais até da nossa língua em português que tem um pouco mais de conhecimento, mas mesmo assim, pouquíssimos. É inglês, cara. Infelizmente, sabe? Ainda a questão de tecnologia nesse nível de parametria, até de codificação mesmo, você não vai achar muita coisa em português. Você vai achar português, mas é para outras coisas, não para nossa área. Uma coisa que eu vejo é muito isso, assim, você vai ter, sobre qualquer linguagem que você vai aplicar, você vai ter um conteúdo vasto daquela linguagem. Aplicada à ferramenta, você tem muito conteúdo, às vezes, no YouTube, mas é bem aquelas coisas de todo mundo faz, todo mundo grava o mesmo vídeo. Quando você precisa de uma solução aplicada, você precisa se debruçar, aí é o que você encontra muito fórum de tipo assim, ó, tô com esse problema, aí um monte de gente tentando se ajudar, só que geralmente você nunca tem a resposta final, porque aquela que o cara resolveu, aí ela nunca voltou lá pro fórum, às vezes. Mas isso é bem comum, né? Então, por isso que às vezes é legal ter um networking muito bom, assim. Porque aí o networking... vai fazendo você... Exatamente. Todo mundo tá sofrendo da mesma dor. Todo mundo tá sofrendo a mesma dor e aí todo mundo se ajuda, entendeu? Por exemplo, no Revit, por exemplo, sempre tinha esse problema. Putz, tem um... com a duras penas fui aprendendo, mas assim, tem um cara que é uma referência que é norte-americano, que é o Jeremy. Então, o Jeremy, ele é meio que o deus aí da programação no Revit. Mas sempre tem alguém, assim, que manja. Então, assim, Stack Overflow, tem muito canal, assim, mas, assim, é na gringa, assim, infelizmente. Assim, hoje, pra alguém assim mesmo, ou pessoas que realmente estão sofrendo com você no dia a dia, entendeu? Mas, basicamente, assim, na época eu tive que usar muito inglês, assim. Tive que pesquisar muita coisa em inglês, porque em português era muito raro. Até hoje tem algumas pessoas que fazem, mas ainda é muito raro. Muito raro mesmo, assim, na nossa área.
Eu sempre friso isso, nossa área. Tem um cara que eu acho até interessante. Ele tem hoje um plugin que ficou famoso de Revit para gerar fiação, que é o do Recalm. Ele faz, é o Wiring Conduit, ele faz. E uma coisa que eu acho interessante que ele faz ele abre live e é tipo assim, infelizmente é o tipo de coisa que não tem público, né? Não é uma audiência eu já grande, vi né? live dele aberto, tipo, tinha 3 pessoas vendo. Ele abre live quando ele tá fazendo alguma melhoria no código dele, ele abre lá, tá ele na tela lá do código lá, às vezes tá lá no Visual Code, sei lá, e ele tá lá, e ele vai tentando resolver o problema que ele tá tentando ali do plugin e rodando e compilando e vendo o que tá acontecendo. E eu acho interessante porque, tipo, a vida é sem glamour, né? O cara que vai desenvolver solução. E eu acho que você tem que estar antenado. Tem muita coisa assim, por exemplo, normalmente, isso vocês vão... Quem começar a entrar um pouco nessa área de querer programar vai entender que as pessoas são muito colaborativas. Tipo, as pessoas... Essa é aquela coisa, tipo, um louco entende outro louco. Basicamente é isso. Eu vou dar um exemplo assim típico, por exemplo, tem um grupo, um cara espanhol, o Eugen, que ele começou a questão do IFC o IFC Web, que é por Java. Então ele tá trabalhando para a gente ter um CDE colaborativo Open CDE. Não sei se vocês já viram esse projeto. É um que já tá conectado com a Build Smart? Eu acho que sim. Faz tempo que eu não falo com eles. É, porque tá tem um GitHub do OpenCDE da Build Smart. Exatamente. E aí o que acontece? Era ele mais o Dion. O John Malt lá, né? E, assim, quando começou esse projeto, eram 4 pessoas. Então, assim, se você já entra no começo, mesmo que você não trabalhe com eles diretamente, porque ele, na verdade, ele quer formar um grupo de pessoas que trabalhem free. Tipo, tô no meu tempo free, vou lá e ajudo no código. Mas esse tipo de gente, como tá no começo, eles se ajudam entre si. Então, às vezes você pode perguntar, putz, eu quero usar o que você quer, mas eu não tô conseguindo fazer. Pô, o cara vai ajudar, eles ajudam. O Dion, esse pessoal é muito... Aí entra o lado da língua, né? Entra o inglês. Se você consegue se comunicar, eles são muito abertos. E assim, tá antenado nessas coisas. E esses tipos de networking chave, assim, é fantástico. Então, assim, às vezes a gente... E são pessoas que não são da academia. Então, assim, putz, eu vou ter que entrar na academia, mestrado e tal, e aí eu vou virar o mestre disso. Não necessariamente. E principalmente essa área. Tem muita gente muito boa que não tem formação acadêmica. É um cara que aprendeu na prática. É o cara que mexe na vida. Na ali, vida mesmo, que é uma coisa deles. É muito comum. Não é pouco. Você falou disso, até aquela série do Spotify, você já chegou a assistir? Da Netflix? Qual? Aqui conta a história do fundador do Spotify, que tem na Netflix, né? Não cheguei a ver. Cara, ele conta e ele fica pé da vida, porque ele manda uma carta pro Google, que ele quer ser um programador no Google, e aí ele é rejeitado porque ele não tem escolaridade. E aí ele hackeia o Google depois. E aí ele vai e conta a história dele fundando, né? Então, assim, é um cara que sabia muito, um absurdo. O Google perdeu uma oportunidade de ter um profissional daquele e foi o fundador depois do Spotify. Mas aí que você comentou, veio na minha cabeça, assim, com um tiro que ele... um cara, assim, um cara que manja muito, não necessariamente é o cara que ele é acadêmico, ele tá na área, mas é um cara que vive daquilo, por exemplo, né? E eu não digo que a academia não é importante, mas, assim, às vezes depende muito do foco que você quer. Né? Eu, por exemplo, eu fiz cursos, eu sempre estou antenado e estou aprendendo novas linguagens, mas eu não tenho essa formação, eu vou largar totalmente a arquitetura, porque eu descobri, porque quando eu entrei na startup, foi a minha transição. Falei, ou eu vou totalmente e eu vou ter só um case de uma Construtec, mas eu não trabalho diretamente, ou eu vou fazer o meio termo. Eu tomei essa decisão. Eu larguei uma vaga muito boa que eu trabalhava, inclusive aqui na General Jardim, e eu larguei minha formação, assim, tipo, não é que eu larguei, né, mas eu tive essa troca, tipo, saí da minha zona de conforto mesmo, tipo, eu entrei como um júnior, né, apesar de ter um conhecimento grande de BIM, mas a empresa não queria um cara de BIM, ela tinha que ter um conhecimento de BIM, mas tinha que saber trabalhar. Teve um caso na startup que eu tive que aprender uma linguagem que era um front-end, que é a parte de interface, e a gente teve que aprender em 2 semanas para entregar. E eu não tinha noção nenhuma. Então, tipo, essa vida é muito estressante nesse sentido, se você trabalha e quer, né? Então, foi aí que eu falei, não é 100% isso que eu curto.
né? Eu gosto, mas eu gosto também do lado do dia a dia. De ajudar o cara, putz, não consigo fazer a parede porque não tava... Eu gosto disso, entendeu? Então foi aí que eu descobri que eu tô no meio termo. Nem lá, nem cá. Né? Se eu fico totalmente aqui, eu vou ficar triste. Se eu ficar totalmente aqui, também fico triste. Mas no meio termo eu tô feliz, entendeu? Você se encontrou ali, né, nesse universo. Eu acho que isso aí é uma parte bem importante, porque eu sempre falo, acho que o ser humano nunca sabe o que ele quer. Eu acho que ele sabe o que ele não quer. Né? Porque você vai passando por um desafio, né? É importante arriscar. Às vezes é importante arriscar. Então, às vezes eu falo assim, putz, tem muita gente que pode, você vai virar bem manager, mas tenta. Não tô falando que não, mas às vezes você não se encontra. Às vezes você quer ser um arquiteto. Às vezes você quer trabalhar como coordenador. Às vezes é legal ter a formação. Você vai entender, vai conseguir dialogar mais com seus clientes, vai entender mais processos. Mas não necessariamente, você tem que fazer software, né? Eu vejo muito disso no escritório. Assim, às vezes eu falo, putz, esse cara não é pra isso. Ele é um cara altamente criativo. Ele é um cara que você põe, ele vai fazer a fachada em instantes, mas você vai perguntar alguma coisa mais técnica de software, ele não vai ficar perdidinho. Então, assim, é um lance que... por isso que eu entro assim, tipo, você gosta de programação? Eu gosto. Se eu não gostasse, eu não estaria nisso, sabe? Porque tem que gostar. Se você não gosta, não Até rola. porque no primeiro problema que vier, se você não gosta, se você se apegar a outras coisas, como dinheiro, outras coisas, você vai, daqui a uma hora ou outra você vai desistir. Ou você vai pra outra aventura. Exatamente. Você vai para outra aventura. Mas e mesmo quando a gente pensa na própria área já do BIM, e mesmo que a pessoa não tenha uma familiaridade muito grande com programação em si, em sentar numa tela preta digitando código, hoje em dia a tecnologia facilitou. Hoje em dia não, né? Porque já tem há muito tempo, mas seja o Dynamo, o Grasshopper, esse tipo de estrutura de programação visual, né? Que você só vai ligando os blocos e que os códigos já estão pré-programados, ela trouxe também um pouco de possibilidade para automação, né, para desenvolvimento de soluções, sem necessariamente a pessoa ter que se debruçar numa API ali, numa documentação para conseguir manipular uma ferramenta, né? Isso é legal, mas assim, eu sempre falo com ressalvas. Por que eu falo com ressalvas? Eu acho que a porta de entrada que eu falei de você começar por pequenas coisas é muito válida. Mas mais importante que isso é entender lógica. Sim. Porque assim, eu vejo muita gente que está indo pro Dynamo, pro Grasshopper e não tem a noção lógica de organização, de ordenação. Então, às vezes, assim, se a pessoa quer entender um pouco disso, faz putz, tem muita coisa. Isso tem no YouTube em português. Tipo, noções principais de programação. Então, a pessoa entender o que é uma variável, o que é uma condicionante, o que é um operador lógico, operador lógico, o que é um booleano, porque são termos que vão aparecer nas baterias, né? E são termos comuns, que não muda, assim, você pode mudar qualquer linguagem, em qualquer linguagem de programação, desde a visual a uma mais de tela preta, como a gente brinca, é igual. O conceito muda. O que muda é a forma que eu vou escrever. Mas se você tem essa base muito fundamentada, o Grasshopper e o Dynamo saem lindamente. Porque que eu vejo muita gente se aventurando. Eu vou dar um exemplo que eu comecei também. Não tô falando que eu nasci perito no negócio. Não. Mas eu fazia muito assim, antes de ter uma noção, uma bagagem teórica nesse sentido, eu pegava as baterias, vou ligando e o negócio travava e era sorte, na sorte, né? Tipo, eu acho que funciona. Quando não era aquela aqui, né? Pega um código pronto que quase faz o que eu queria. Exato. Aí tentava fazer o que você queria mesmo, aí começava ela, aí dava um problema no Exatamente. Então, assim... Mas aí tem a curiosidade. Tem a curiosidade, que é super válida, porque eu acho que ela dá uma porta de entrada. Então, por isso que eu falo, você quer começar por isso, faz coisas simples, né? Porque senão você vai fazer uma coisa muito complexa, você vai demorar muito para conseguir um resultado e você vai se frustrar. Mas o Rubinho, eu acho que também entra. Eu lembro quando eu conheci o Grasshopper, assim, e eu não era dessa área, que eu falava, caramba, eu posso pegar um desenho e deixar ele inteligente. Eu ia muito pelo modo entusiasta ali. E aí eu falava, cara, não, eu quero chegar numa estrutura espacial. Eu falei, não, peraí, cara. Deixa eu tentar fazer um círculo primeiro se dividindo, que é um pouco o que você tá falando, né? Então, tentar entender Eu tive que voltar a estudar matemática, cara. Exato. Tá uma coisa muito maluca, assim. Você teve que voltar, assim... Eu não lembrava o que era o seno, cosseno, como fazer a conta, falava tangente.
Cara, só que assim, foi fácil nesse sentido, porque você já tinha sido apresentado. Eu acho que é muito difícil quando a pessoa ela quer, no forceps, vamos dizer assim, né? Ela, a partir de um zero absoluto, pegar uma programação de alguém e adaptar. Mas também tem um lado que eu acho que a curiosidade ela apresenta, que era assim, uma coisa que eu adorava fazer. Eu pegava no site lá do Rhino, na parte do Grasshopper, eu pegava a rotina pronta, eu pegava e eu fazia eu reproduzia o que o cara fazia. Desde a primeira tomadinha, eu falava, deixa eu ver o que isso faz. Isso faz e aquilo faz. Não, mas por que ele fez isso? Eu tentava entender primeiro o processo que ele vinha fazendo. Engenharia reversa. Engenharia reversa. Você aprende muito com isso. Cara, isso mudou muito, assim, a minha forma de enxergar. Isso é um jeito de você aprender também outras linguagens de programação. Eu acho que é o jeito ideal. É o jeito ideal. Porque você vai testando e descobrindo como funciona aquela função, muda os parâmetros para descobrir o que acontece de diferente, né? E assim, é um aprendizado constante. É um aprendizado assim, tipo, nunca... E tem outra coisa também. Esse lado de a gente ter de trabalhar com isso, não pode ser acomodado, cara. Tipo, tecnologia é um negócio que em 2 semanas muda tudo. Assim, é absurdo o quanto evolui. Só que se você também ficar nessa neura, você fica louco, né? Então, assim, você tem que ter aquele meio termo. Qual que é o meio termo? Você sempre tem que colocar na cabeça, eu nunca sei tudo. Você tem que ser muito humilde. Se você for aquele cara, putz, eu sei tudo, eu sou o cara. Você tá fadado ao fracasso, assim, é fato. Porque a gente não sabe tudo. E por isso que é legal ter uma rede de apoio, um networking que pessoas que curtem, ou que trabalham, ou que gostam. Porque essa rede é muito importante. É uma rede que te dá, inclusive, ideias. E não precisa ser necessariamente sobre isso, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo recente. Você está no mesmo grupo dos treinadores certificados. Teve um menino que perguntou, né, o negócio de fazer texto terreno. Não sei se ele chegou a ver a conversa. Vi sim. Eu fiquei quieto. E o meu último post foi isso. E aí eu fiz isso no Grasshopper. Então, assim, às vezes, putz, eu nunca imaginei nisso, cara. Mas eu falei, com toda a bagagem que eu tenho, eu falei, putz, dá pra fazer isso no Grasshopper, sabe? Né? Não é uma coisa tão absurda. Por que eu não posso divulgar para as pessoas aprenderem? E é assim que nasce, assim, você ter esse olhar de crítico de conseguir pegar as coisas que não necessariamente são da área, mas você exercita, porque o quanto mais... É que nem, cara, andar de bicicleta, é que nem empinar pipa. Você vai pegando e vai melhorando cada... Você não pode estar isolado, né? Exato. Eu acho que essa é a questão, porque você também tem esse lado de compartilhar, a gente também tem esse lado de compartilhar o modo do podcast, a gente também tenta compartilhar, claro, que nem você falou, na agenda, dentro do que a gente tem hoje, disponibilidade de tempo também, né? Mas eu acho que isso está muito intrínseco também no tipo de usuário que nós somos. Né? Porque tem gente que quer aprender e não quer ensinar, não quer compartilhar e tal. É aquela pessoa que vai morrer sozinha ali, basicamente. E a gente já pensa de forma diferente, né? Então, eu acho que isso tem muito a colaborar, até eu diria que até uma segurança daria, né? Porque você fala, cara, eu não sei, mas eu tenho certeza que eu tô numa comunidade que alguém sabe como resolver esse problema. E assim, até digo que o seu público basicamente são estudantes, né? Eu imagino. Tem gente de tudo que é área, profissional. Cara, metade é arquiteto também. Mesmo para os arquitetos e mesmo para os estudantes, eu demorei muito tempo, porque eu sou uma pessoa que quando eu estou falando sobre o tema, eu sou uma pessoa muito aberta, consigo conversar bem, mas eu sou uma pessoa que não tenho uma pessoa que você vai viver no bar conversando assim, porque eu tenho uma certa dificuldade de ter uma relação social geral. Mas no tema eu domino bem. E aí minha esposa falou um negócio uma vez, ela falou assim, putz, Rubem, você tem muito conhecimento. Você tem que mostrar para as pessoas que você tem conhecimento, porque isso vai te ajudar tanto para ter uma rede melhor, para você conhecer pessoas novas, que vai ajudar você, e para sua carreira profissional. Então, eu acho que eu tomei essa decisão, foi mais ou menos que, assim, eu era muito uma pessoa ligada ao background, quem conhecia e tal, aquele nicho pequeno de pessoas que trabalham com BIM, me conheciam, porque já trabalhou junto e tal, mas a grande rede, foi aí que eu tomei a decisão, porque eu não sou um cara que não sou muito ligado em rede social, mas assim, eu me encontrei um pouco no Instagram, e devido a isso, meio que aumentou meu nome, e aí eu consegui ter convites para ir em várias palestras, aí eu conheci gente nova, então assim, ajudou também
ao meu nome ficar muito conhecido no mercado. E aí é aquela coisa, quem não se mostra, ninguém nota. Você tava só tendo contato com o profissional por baixo ali, pelo que você tava tendo. Exato. Mas às vezes aquela pessoa que não era do BIM, ele não sabia que ele podia adquirir conhecimento. E assim, não é tanto pela carreira, sabe, Jonas? É pelo lado de até dar esperança para os alunos, sabe? Para esperança para essa geração nova. Porque às vezes a gente. Putz, eu vejo muito isso, assim. Eu dei aula para arquitetura, para alunos de arquitetura. Putz, é uma questão assim que a gente vê um pouco a falta de esperança porque a gente tá num mercado saturado, né? Mas se você tem um diferencial, você consegue se destacar. E eu acho que quando você se mostra e fala, putz, eu sou arquiteto de formação e não sou. E às vezes as pessoas, putz, caramba, meu, como o cara estudou arquitetura e trabalha com uma coisa totalmente diferente? Porque até alguns anos atrás, BIM Manager era um negócio meio que era raro, né? Era uma peça rara, assim, você achar nas empresas, né? E hoje não, já tem pós, né? Tá tendo formação. Tem back, tem um monte de IPOG, né? Tem um monte de informação sobre isso. Apesar que eu tenho algumas ressalvas dessas informações, mas enfim. É uma coisa que está se falada agora, né? Mas antigamente não existia isso. Era uma coisa que as pessoas se denominavam e, tipo, putz, eu ajudo lá a empresa, né? Mas quando você começa a abrir esse espaço e você começa a falar sobre esses assuntos, você começa a dar esperança para as outras pessoas também seguirem o caminho delas, né? Porque, tipo, esse foi o meu caminho. Não quer dizer que é o caminho, o melhor caminho, Não, né? mas você foi pelo caminho do experimento. Igual você falou, putz, eu Exato. tentei aqui, ali não gostei. Aí eu tentei aqui, né? E eu acho que essa é a carreira mesmo do profissional, independente da área dele, né? Ele tem que experimentar e também, assim, eu acho que também tem o período de... Tem que ter um tempo para a maturidade desse experimento E assim também, também eu digo no mercado. Tem muito aluno que não sabe que nicho chegar. Cara, de fato, hoje em dia, minha esposa até brinca, né, que a gente tá fazendo reforma em casa e fala, putz, você é arquiteto? Eu falei, não, eu não sou arquiteto. Porque ela me exige coisas de, por exemplo, interiores, que eu falo, eu não gosto, eu nunca trabalhei. Então eu não tive uma formação, eu sempre tive obras de arquitetura gigantes, mas era arquitetura mesmo, estrutura, coisa predial, layout, né? E eu acho que assim, no Brasil não tem um lance que tem nos Estados Unidos. Para você tirar o CAL lá, né, o certificado de arquiteto, você tem que passar, não sei se todo mundo sabe, mas você tem que passar em determinadas empresas. Então, por exemplo, eu tenho que trabalhar com uma arquitetura hospitalar X tempo. E isso vai dando nota para você conseguir ter o certificado de arquiteto lá fora. Nos Estados Unidos é assim. E aqui não tem isso, né? Você se formou, você sai arquiteto. Então, eu acho legal também putz, eu não se encontro na área. Putz, eu não... Às vezes você gosta, tipo, de interiores, mas, sei lá, às vezes como estagiário, eu acho que é válido isso. Estagiário é válido. Trabalha com interiores, trabalha na prefeitura, trabalha com... Experimenta, né? Experimenta, porque é esse o momento que vocês têm que se encontrar como um norte inicial. Não digo que a gente vai morrer naquilo, né? Sim. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com o mercado imobiliário na KV, mas eu não trabalho necessariamente com o mercado imobiliário. Eu ajudo os arquitetos que trabalham com isso. Mas também tem uma questão de responsabilidade também, né? Porque quando você se forma também, você tem uma série de responsabilidades depois para arcar, né? Que é diferente quando o cara tá no modo estudante ainda, né? Que ele usa programa de estudante, ele vai tentando ali, ele tudo é um experimento, porque na faculdade eu lembro que eu peguei cada semestre e falava, cara, deixa eu fazer esse projeto no Vectorworks. Agora deixa eu tentar, porque eu trabalhava na TILab. Então, na época, a gente mexia muito com software lá também. Então, eu falava, vou tentar fazer isso aqui no ArchiCAD, agora eu vou tentar fazer isso no Revit, agora eu vou tentar isso no SketchUp. Porque você tá naquele momento e principalmente quando você é estudante, você tem que ter sede, né, Jonas? Sim, fome de aprender. Absorver o máximo possível. Sim. Ainda mais você está num ambiente mais propício. E isso até é interessante dentro do que você tinha falado, né? As conexões aí que você fala tá num ambiente propício, né? Quanto mais você está imerso em redes de conhecimento, você consegue estar absorvendo um pouco daqui, um pouco dali, né? Sim, e assim, é muito interessante você absorver não somente da nossa área, né? Quando aqui no Mackenzie tinha uma coisa muito interessante que a gente tinha que escolher optativas. E eu fui para uma optativa, cara, e nada a ver, mas hoje em dia me ajuda muito. Que foi uma optativa de design industrial. Putz, eu aprendi design thinking lá. Caramba. Tipo, uma coisa que na arquitetura mesmo não tinha aula. E aí eu dava uns pulos, eu ia fazer aula de cálculo 1 na engenharia. Então, tipo, já... Porque eu sempre curti. Tipo,
Mac Solos na faculdade, eu era o cara, eu adorava lá fazer o cálculo de vetor. E a galera me achava um alienígena, mas eu curtia, cara. Então, tipo, pra suprir essa necessidade de cálculo, eu fazia cálculo 1, mas por mim, sabe? Não era uma optativa que oficial. Então, acho que assim, a gente tem que sempre ter na faculdade é uma época que você tem que fervilhar o que você curte. E eu vou até além, cara. Tipo, vocês já viram a biografia do Steve Jobs? Steve Jobs, ele fez negócio de tipografia. E o Mac, uma das categorias, ele fez nesse estilo, né? A assinatura dele. A assinatura hoje da Apple começou pela tipografia, porque ele queria uma coisa que não era o Romans, né? Quadradinho, né? E veio da onde, cara? Veio de um gosto dele por letras, né? Então, assim, as coisas começam desse jeito. E isso é pra tudo, né? Não digo só na nossa área, mas até pra vida mesmo, né? É o tempero do cara também, né? Porque, assim, tudo que você passa, pelo menos quando eu tô ensinando, eu vejo que cada linha de comando tem uma história. Isso é uma coisa, sabe? Assim, você tem uma história pra contar. E aquilo fixa no conhecimento da pessoa, sabe? Sim. Porque a maior dificuldade quando também é você passar o conhecimento de tudo aquilo que você tem, a pessoa entender e guardar, né? Porque pelo menos, eu tinha muita dificuldade disso, né? Então, eu tento contar todo comando ali uma história pra que a pessoa ela guarde aquilo com mais força. Mas pra mim também isso me ajudou muito no passar dos anos. Porque eu falo, cara, esse comando que eu tô mexendo aqui, ele resolveu um fechamento de um estádio de futebol. Esse problema que eu tô resolvendo aqui, ele fechou uma entrada no monotrilho que eu tava fazendo. Então, eu lembro dos comandos pelas necessidades que foram surgindo, né? Sim. Então, eu acho que isso também me ajudou muito, sabe? E aí que entra o lado de a gente levar a saber conversar, né? Então, por exemplo, como tudo, cara, não adianta eu querer falar com alguém que não tem... Eu vou entrar numa questão social, mas, por exemplo, eu falo diferente com alguém que tem um doutorado, que tem uma linguagem mais curta, ou com alguém que não tem uma formação acadêmica, que tem uma linguagem mais simples. Mas, às vezes, o mais simples me gera tanto conhecimento quanto o cara do doutorado, porque ele tem sacadas simples. E eu acho que a vida tem que ser simples. E nosso processo de trabalho tem que ser simples. Tanto é que, quando eu desenvolvo alguma coisa de template, alguma coisa lá para o escritório, eu sempre penso, 3 passos. Eu não posso fazer mais do que 3, ou o mínimo possível, porque se complica muito, não tá bom. Se virou da NASA, não funciona, né? Não tá bom. O simples é o bom. Tanto é que o case da Apple é isso. Por que a Apple é tão difundida e por que ela entrou assim tremendo? Óbvio, o iOS tem suas dificuldades em relação ao Windows, em relação de algumas coisas são diferentes. Mas ele é simples. Se você olhar bem assim, uma pessoa que começou a trabalhar assim, com pouquíssima instrução, ela já começa a dominar o sistema iOS. Diferente do Windows, né? Que também é simples, mas assim, comparado os dois, você vê que o simples é o que chama mais atenção e tem maior valor. E aí que entra o lado da gente começar a entender sobre isso na programação também, na arquitetura e na engenharia. Transformar o que você falou da pessoa lá que fez um cálculo estrutural de forma prática e simples, sabe? É o caso do SketchUp, que eu sempre falo. Eu sou um fanzaço do SketchUp. Porque o SketchUp, ele é um programa que, assim, o pipeline do SketchUp tudo tem que ser feito com 3 cliques, cara. Se você passou de 3 cliques, não é sketch, entendeu? Então, isso é uma coisa muito interessante que a gente tenta fazer aqui no escritório. Tentar eliminar o máximo possível de programas para tentar ficar simples o processo. Porque se ficar muito complexo, amanhã tem que passar isso para outra pessoa. Como é que eu passo para outra pessoa amanhã? Essa questão aí dos processos até lembra do jeito que ele falou. Às vezes você se pega pensando num processo interno e de repente na hora que você começa a explicar, você percebe que aquele processo não vai dar certo. Exato. Porque a explicação já começou a ficar longa. Não vai dar certo fazer isso. Você vai entender, mas o outro não. Sim. Você vai entender porque você tá fazendo, mas o outro não. Legal, então vamos lá. Rubi, agora no terceiro bloco, queria que você comentasse um pouquinho. Você contou a sua história ali, como que você foi parar ali, contou um pouquinho das necessidades que precisa ter no mercado. Eu queria um pouquinho agora curiosidades ali, né, pro pessoal que tá escutando, né. Eu sei que você comentou toda essa parte, mas a parte de parametrização, quando você viu que isso era um diferencial competitivo, como que você escolheu viver disso? Que eu acho que fiquei com essa dúvida ali. Como é que você
Falou, putz, isso aqui é um caminho, eu vou seguir nesse caminho aqui. Foi numa... Meio que foi uma percepção que a vida me levou para isso. Então, ao longo das empresas que eu trabalhei, eu sempre fazia isso por mim. Então, que nem você comentou que você fez lá na questão do metrô lá na Fernandes, né? Então, eu fazia isso já naturalmente. E eu fazia por gosto, né? Então, eu comecei a ver... Começou por aí. E aí eu comecei a identificar, putz, eu gosto disso. E é um nicho que ninguém gosta. Então, eu reparei realmente, é o que eu vejo, né? Os arquitetos têm um pouco... Engenheiro já não tanto, né? Engenheiro já... Até falo que eu gosto mais da aula para engenheiro do que para arquiteto. Porque quando, por exemplo, eu dei aula muito tempo na Federal lá do Paraná, na UTFPR. E tem muito engenheiro, né? O pessoal lá que trabalha com a questão da... tem as empresas lá, por exemplo, a Itaipu, tem gente de um monte de parte, né? É engenheiro, cara que gosta de cálculo. Eu gosto mais porque eu consigo falar matematicamente, entendeu? Que tenha uma formação boa de matemática. Então, eu curto, né? Muito disso. Mas eu comecei a ver que, putz, na arquitetura não tem, e é falho. Eu comecei a reparar que, por exemplo, questão de objetos, principalmente na nossa área de BIM. Objeto, eu sempre divido em duas categorias, né? Aquele objeto que é o standard, né? Que é o altura, largura e profundidade, mas sai um pouco disso e já não faz mais nada. Então, eu comecei a ver que em questão de objetos já estava meio falho nisso, já não tinha tanta gente com essa formação que gostava disso. E isso é um diferencial hoje em dia, eu acho assim, até porque eu não tenho muito essa questão. Mas se hoje eu fosse um cara, putz, quero fazer alguma coisa diferente. Hoje no mercado tem muita área para alguém que faça isso. No sentido de eu chegar numa empresa de imobiliário e falar, eu vou fazer um negócio que vai mudar o tecidinho, você vai ter link de internet, você vai abrir você vai clicar, vai abrir o seu site, que foi o que rolou na Deca, né? Quando a Deca fez, né? Que hoje não tem mais, mas a Deca fez isso anos atrás. Mas muitas empresas estão, principalmente questão de caixilho, essas empresas estão mais voltadas a atender as pessoas que vão usar os produtos deles, né, no BIM. Então, eu comecei a olhar que, putz, isso aí é uma boa. E eu comecei a reparar que tem várias lacunas que não foram preenchidas. Eu acho que, assim, no BIM, principalmente no BIM, isso eu comecei a notar muito forte. Agora, de uns anos para trás, o pessoal de interior está entrando em peso no BIM, que era coisa rara anos atrás. E esse público é muito órfão de soluções. Assim, é absurdo, porque como a questão da arquitetura de grandes estruturas de engenharia, hidráulica, elétrica, a própria arquitetura, no caso meu, que era de grandes estruturas, uma coisa um pouco mais pré-fabricada, a gente era atendido até de certa maneira, né? E é uma coisa um pouco mais simples de resolver em parametria. Mas o público de interiores, eu comecei a reparar, falei, esse público é um público órfão, e isso é notável hoje em dia. Você pode ver que, assim, eles querem um objeto que tenha uma inteligência um pouquinho mais, porque eles necessitam de um detalhamento melhor. Isso também eu sinto que é uma herança do SketchUp também. Né? Também. Porque a galera, tipo, pegava o bloquinho, explodia e fazia outro bloquinho, né? Exato. Só que, assim, dá para melhorar os fluxos desse tipo de público, né? E eu vejo que eles são interessados em coisas um pouco mais avançadas até. Então, as pessoas ficam muito rasas em relação a esse tema do BIM com esse tipo de público. E aí eu comecei a olhar e eu já começou mais ou menos na pós. Na pós que eu comecei já a vislumbrar que BIM não era software, né? Eu já tinha um pouco de noção pela prática, mas na pós eu comecei a ver, putz, BIM é fluxo e BIM é pessoa. Não é só técnica, né? Então, eu nunca fui muito do clubismo de software, tá? Apesar que eu sempre usei muito o ArchiCAD, e eu gosto do ArchiCAD, mas eu não sou um cara que é o fanboy de software. Eu curto tudo. Mexo com Blender, mexo com Arquivism. Que vocês derem, até o Vector eu trabalhei. Porque eu acho que a gente tem que ter uma formação muito ampla para entender. Principalmente se você é um cara que lida com várias pessoas. Então, você não pode ser fanboy de software. Você pode trabalhar com um e se especializar. Hoje em dia, o meu público, mais a categoria que eu sigo é do ArchiCAD, mas
Eu não sou um cara que vou falar, putz, use o ArchiCAD para melhor. Vocês nunca vão ouvir isso da minha boca. Nunca mesmo. Tanto que no meu WhatsApp, se eu mostrar aqui, eu tenho um grupo do Dynamo, tô dentro do grupo do Dynamo, dentro do Grasshopper, eu tenho vários grupos aí de WhatsApp que não é de software, entendeu? Tipo, não é uma categoria só. Então eu comecei a olhar que tem pouca gente com esse perfil, entendeu, Júlio? Tem muita gente muito voltada em uma coisa só, mas não consegue englobar tudo e entender várias situações, né? Tanto que eu falo que assim, tentar, eu comecei a enxergar interoperabilidade além do software, sabe? Tipo, ter uma interoperabilidade de comunicação. Então, isso me ajudou muito. E aí que eu comecei a notar, porque a base do Lean é muito isso, né? O Lean Production fala isso, né? O método Toyota é você tentar atender o problema específico daquele momento, né? Para você atender e fazer conseguir fazer o seu resultado. E no BIM é isso, cara. Eu não vou exigir que o cara use um software que eu uso, entendeu? O cara pode usar o AutoQI, que aliás eu tenho um belo contato com ele, eu adoro o pessoal do AutoQI. E ele vai atender para mim, eu vou ter que saber conversar com esse cara de FC. E atender, chegar no resultado dele, saber, vamos fazer um meio termo, entendeu? Então comecei a olhar, foi a transição que eu tive, sabe? Tipo, putz, agora eu tenho que ir para essa área. E para você conseguir essa área para ter um melhor resultado, você tem que entender de API. Foi aí que também foi um estágio de eu começar a entender, a usar toda aquela bagagem que eu comentei com vocês até fora aqui da gravação, que já fazia um Lisp para resolver minha vida no estagiário. Né? Tipo, trabalhava no AutoCAD, fazia até o Ruby script do SketchUp também. Putz, eu fiz muitos Ruby scripts pro SketchUp para automatizar a coisa. Fazia BIM antes de ter BIM no SketchUp, né? Então, eu comecei a olhar toda essa bagagem que eu já tinha por mim e eu comecei a juntar com a minha futura profissão, que foi aí que eu falei, putz, eu vou ser BIM Manager. E aí foi quando eu comecei a trabalhar na Baco. Na Baco foi realmente a minha contratação, porque até então era arquiteto que mexia. Era aquele cara que projetava E ajudava. E ajudava. Uhum. Quando eu entrei na Baco, que é aqui na General Jardim, que faz toda a parte de logística, faz o aeroportos, foi aí que eu fui, assim, realmente a minha contratação como BIM Manager, e aí eu só trabalhava com isso. Aí eu comecei, foi aí realmente a mudança de chave como profissional, né? Mas foi porque eu sempre trabalhei muito com isso e assim, o que me levou para a Baco? Antes da Baco eu trabalhei na Flávio Gasperini. E na Flávio Gasperini teve aquela crise lá de 2015, mais ou menos, que os maiores contratos eram o Debrecht. Putz, cara, isso quebrou a perna do escritório, assim, tipo, eu vi o escritório na época eu era tipo arquiteto 100, sabe? Foi para 30 pessoas, sabe? Foi um desânimo, assim, foi um corte, assim, absurdo. Eu passei por isso também. E aí, só que como eu tinha esse traquejo, e eles conheciam esse meu lado, e porque na época que eu trabalhava na Flávio Gasperini, era Revit, tava o embrião do ArchiCAD, só que era muito SketchUp. E no SketchUp eu ajudei o pessoal do EV, por mim, eu fazia os Ruby scripts para eles. E por essa minha qualidade, caiu no ouvido do Marcelo Barbosa e tal, me indicaram, quando teve esse corte, a Flávio Gasperini indicou para várias pessoas que estavam precisando. E na época eles estavam fazendo a transição do BIM. E aí eles me contrataram como BIM Manager. Isso foi em 2015. Né? Então, foi por causa dessa curiosidade que eu sempre tive, então, no fundo, né? E se tornou um diferencial competitivo, né? Foi porque naquela época... a gente tá falando de 2015, né? A gente tá em 2023. Em 2015 era pouquíssima gente que usava BIM. E quando tinha BIM, era mais um lado que não tinha uma formação também de fluxos, né? Então, assim, não foi um diferencial porque eu trabalhei num escritório que deu um background enorme de BIM. Assim, tipo, na época, a Flávio Gasperini era uma potência em BIM. Então, tipo, eu consegui entender muito como trabalhar em grande escala com eles, né? Então, tipo, eles já tinham um processo já bem redondinho. Bom, em 2014, cara, eles já tinham equipe BIM, pra vocês terem noção, assim, tipo, já existia, já tinha organização BIM.
Então já existiam reuniões BIM. E era tipo células, né? Cada equipe tinha um cara que era muito bom nisso e fazia, todo mundo se conversava e as melhorias iam meio que disseminavam, entendeu? Então eu tive contato com toda essa estrutura. E aí, para mim, a questão da implementação foi prática, entendeu? Tipo, não foi uma coisa técnica, foi uma coisa que eu vivi. E meio que eu trouxe isso pra Baco. E aí eu comecei na Baco, e aí na Baco foi crescendo. Aí eu fui aumentando o meu... Aí já não foi mais pra Baco, né? Já comecei a disseminar nas empresas que a Baco atendia. O primeiro projeto BIM da Ambev fui eu que fiz. Foi o B-Blend, uma fábrica, modelo, entre a Brastemp e a Ambev. Vocês já viram a máquina B-Blend? Não. Uma máquina que vende até na Fest. Acho que é só na Fest, é difícil vê-la. É uma Dolce Gusto, uma Nespresso de cápsula, de refrigerante e chá. Então você põe uma cápsula de Guaraná e sai o Guaraná. Ela faz a água gaseificada disso. E isso foi uma joint venture da Brastemp com a Ambev. Essa fábrica, por que ela nasceu? Ficava muito caro eu trazer o insumo de cápsula que vinha da Europa. Tinha só uma linha de fábrica na Itália, se eu não me engano. Né? Que tinha esse tipo de maquinário. E para diminuir o custo e ficar um pouco mais acessível, eu tinha que diminuir o insumo. E aí que a Brastemp injetou dinheiro com a Ambev trouxe toda a questão de tecnológica no sentido de como fazer uma charoparia, fazer toda a questão que já vem com o background da cerveja, né? Tipo, de você conseguir fazer como colocar o insumo, fazer a caldeira, toda a questão fabril, né? E a Brastemp entrou com a questão financeira, né? E desenvolvimento da máquina. Então, um fez a máquina, o outro fez o insumo. E aí juntou os dois e virou essa fábrica modelo em Sete Lagoas. Esse projeto foi feito em BIM. E aí foi em 2015, por aí, foi em 2015. Tem até um vídeo lá, tipo, da Ambev mostrando o processo. E foi o projeto piloto, da Baco, inclusive. Né? E era eu com mais um arquiteto. 3 arquitetos a gente fez o projeto. E aí eu já mestrei o BIMX, né, cara? Putz, isso foi uma sensação na Ambev, assim. Tipo, a galera da engenharia falou, pô, 3D aqui com a planta, entendeu? Putz, cara, isso foi... E aí eles começaram a se ligar. Putz, isso aí tem potencial pra Ambev. E aí talvez começou um movimento deles começarem a usar o projeto e exigir agora dos arquitetos e das engenharias projetos com mais eficiência nesse sentido. Porque foi muito legal, assim, participar desse processo como um todo. Não digo que eu implementei na Ambev, mas eu ajudei a dar um chutãozinho, entendeu? Tipo, daquele... Olha, isso é legal, sabe? Tipo, aquele impulso que talvez precisava. Você criou um problema, né? Basicamente para eles foi, assim, a engenharia começou a pensar nisso, né? E a Ambev é uma empresa que é muito voltada no... o menos é mais, né? Menos dinheiro, mais produtos, entendeu? Eles são muito, assim, quanto menos eles gastam, melhor. Então, se eles usam o BIM é porque tem alguma eficiência, E né? faz sentido. Faz sentido, né? E foi assim, cara. Na verdade, foi essa transição em 2015 mesmo que eu comecei. Aí que... em 2015 é o que hoje a galera agora, né? Alguns anos atrás agora, não é muito tempo, né? Que agora eu preciso de um BIM manager e as empresas estão já olhando que é uma pessoa que não faz tudo. Sim, a gente discutiu isso aqui internamente, lembra? A diferença entre ser arquiteto BIM, um cara ser coordenador BIM, ser um BIM manager, né? Porque no Brasil isso no começo era muito assim, o cara que mexe bem com a ferramenta, né? Aquele cara gosta de ferramenta e ele tá fazendo, ele é arquiteto, não é BIM manager, não. A gente até discutiu isso em um outro podcast, né? Mas uma coisa que você trouxe aí que eu achei que é bem legal é assim, de uma certa forma, ter o BIM, né? Assim como em outros podcasts nós percebemos que foi o que te deu um diferencial competitivo também, Sim, né? Foi. E fora você gostar e tudo mais, né? Então acho que isso, ele abre oportunidades, né? Mas também surge um novo profissional que não tinha, né? Vamos dizer assim, porque o arquiteto era arquiteto, sempre fez 3D, ele fazia desenho, fazia tudo que hoje o arquiteto faz. Só que agora começa a surgir outro player, por exemplo. A gente falar programação,
Pô, não é todo BIM manager que sabe programação. Não. E não deve saber programação. Então, mas assim, se tornou um profissional específico, né? E tem um mercado, pelo que eu vejo, para quem... pelo menos vamos falar do mundo do BIM ali, de programação, que toda vez alguém me pergunta, eu falo, cara, tem 3, 5 caras que fazem isso no Brasil, você não vai achar um esquadrão que mexe com programação, cara, e assim, nesse na sentido, verdade, né? a arquitetura é uma área muito ampla para a gente conseguir ter várias coisas. Outra coisa que eu vejo no mercado, que eu não tenho aptidão, mas se alguém curte direito, cara. O cara que faz direito vai fazer um PEB maravilhosamente, cara. Sim. Tipo, e ele vai conseguir amarrar isso em relação a um contrato de um escritório e ele consegue amarrar a parte jurídica e técnica. Então, assim, putz, o cara precisa saber do software? Não. Ele precisa entender o que é uma questão de um contrato de empresa, uma questão de mercado, de direito, vamos dizer assim. E ele entender uma mínima noção do que pode ser feito pelo escritório. Aí entra também a interface de alguém mais técnico do software, um BIM manager mesmo, que pode falar, ó, a gente pode ir nesse nível, nesse nível. Juridicamente isso a gente pode fazer? Então, na verdade, não é que o arquiteto vai sair fazer direito, mas pode ser um cara... Eu não vejo advogados especializados para empresas de arquitetura e construção de fato, entendeu? Mas isso a gente pode expandir para TI. Sim, pode né? para TI, pode... Mas assim, vocês estão vendo que a tecnologia está gerando novos mercados e assim, é isso que a gente tem que estar atento. E por isso que eu falo que a academia deveria fomentar um pouco mais, não de ensinar, mas de pelo menos mostrar. Abrir, né, os olhos. Abrir os olhos das pessoas, porque assim, a gente acha que, puta, eu me formei eu peguei o canudinho de arquiteto e urbanista e pronto. É isso que eu vou fazer da vida, vou fazer projeto executivo. Ou um projeto de detalhe de interiores. Não. Vocês podem ir para muitas áreas. A arquitetura, acho que é legal da arquitetura e da engenharia civil, que a gente tem muitas possibilidades. O leque é grande, É né? muito grande. É só questão de expandir, sabe? E ver o que você curte, né, na verdade, né? Sim. Eu acho que, bate-papo que foi muito, né? Acho que se deixar aqui, a gente fala com o Rubem aí até amanhã, né? O Rubem tem uma enciclopédia aí, deve ter muita experiência para trocar, mas acho que chegamos ao veredito ali, vamos dizer assim, um denominador comum com relação ao que é a programação, onde ela levou você também, né, Rubem? Acho que a sua história é muito... motiva as pessoas também que querem estar nesse caminho. Eu me simpatizo muito do que você passou, porque eu também passei por boa parte também disso. E o BIM é uma das coisas que eu falo para todo mundo até hoje. Ele hoje me ajudou muito a minha empresa vive de BIM, mas eu vejo muitas empresas que ainda vêm como uma novidade, uma coisa que já não é mais tão nova, assim, né? Vamos dizer assim, né? E a gente tem aqui no final, a gente sempre traz para o pessoal que está escutando o podcast uma grande sacada ali, né? Ou um comando, um insight que guardou do podcast. E eu queria saber qual foi o seu comando aqui que você deixaria para os nossos Meu comando ouvintes. Em que sentido, assim, de o que do podcast aqui, qual seria a sua dica, o seu conselho para quem o jovem padawan que está escutando ali do outro lado? Para seguir a área que eu segui ou no geral? No geral, o que você quiser. Vamos ver, deixa eu ver. Eu acho que o que eu posso falar em relação ao que eu vivo, o que eu vejo, o que eu estudo, que não é somente tecnológico, mas também outras coisas. Hoje em dia, se vocês não entrarem em um ramo chamado soft skills, vocês estão fadados ao fracasso. E isso no geral. Por quê? O BIM a gente está falando que é uma coisa nova, mas a gente sabe que é muito antigo, já existe há muito tempo. E o BIM, uma hora, vai ficar defasado em relação às inteligências artificiais, até pela experiência que eu tive em relação a isso, né? O BIM vai ser uma ferramenta usual, vai ser o AutoCAD, né? Mas tem uma coisa que a máquina não faz, que ainda é o grande chave, que é o insight, a empatia que o Jonas falou. E para isso a gente precisa entender as soft skills. Foi uma das coisas que até, inclusive, eu falei recentemente numa palestra. Eu falei sobre que nunca foi tão humano ser humano. Né? Nunca foi tão humano ser humano, porque as máquinas ainda não entendem o que é uma empatia. Elas são muito boas de organização, racionalização, fluxos e de organização. As coisas que a gente pode fazer criativamente na nossa área, um estudo de layout, por exemplo. Mas ela não tem empatia. Então, eu acho que a grande sacada e o grande insight, tanto na área de tecnologia, de BIM, caramba, 4,
que é uma coisa que o Fórum Econômico Mundial fala, né? Daqui para frente, a tecnologia vai dominar muita coisa e a gente tem que saber entender um pouco o lado humano, entender capacidades humanas que a máquina ainda não compreende. Então, se você conseguir dominar as duas coisas, melhor ainda, né? Então, aprendam isso, sabe? Aprendam a fazer networking, aprendam a conversar, aprendam a ter comunicação, aprendam a escutar, porque hoje a gente vê muita gente que fala muito, mas pouco escuta. E às vezes você precisa escutar o outro, né? Entender o lado dele, falar, o que eu posso fazer? Até vocês como professores, que vocês atendem clientes também. Eu tenho certeza, assim, pelo que você me mostrou, que você escuta o que ele quer e você vai dar, talvez não a sua solução, mas a melhor solução para ele, né? Até você me mostrou do template, né? Você falou, não que eu concorde, mas para ele é importante, então vou fazer. Então você vai fazer o melhor seu pro outro. Eu acho que essa é a grande sacada, é a chave, sabe? Você entender o outro. E no BIM, a gente precisa entender, porque qualquer slide, desde aquela época que o que é BIM, mostra aquela imagem, né? Tipo, todo mundo trabalhando junto. Se você trabalhar junto, você tem que saber conversar junto. Se você não sabe conversar, não funciona nada. Então, aprendam por um lado também, não tão técnico, né? Vão para um lado da empatia, dos soft skills, entender como se verbalizar, demonstrar, falar por outro, conhecimento em si. Legal. Eu acho que a grande chave é ser o conhecimento e não ter o conhecimento. Ser o exemplo. Muito bom, muito bom. Acho que um comando que eu peguei aqui, esse comando que você passou também é muito bom, que é a questão, falando da programação ali, cara, não pensa num grande problema, né? Pensa em pequenos problemas. Eu acho que seria esse comando aí que eu deixaria pro pessoal, tipo, não tenta criar nada da NASA, resolve um pequeno problema aqui, outro pequeno. Até a gente tá falando de empresa, né? Uma grande empresa foi a pequena empresa que nunca desistiu. Então, a gente também, pensando no lado profissional, a gente tem que pensar assim também. Acho que seria esse meu comando. Para mim foi um prazer aqui poder conhecer o Rubem, pra gente estar conversando disso. O pessoal sabe que eu gosto muito também dessa parte de programação e acho que é um grande aliado pra gente no dia a dia. Ela corta caminhos pra gente. E uma coisa que eu achei muito interessante que a gente conversou aqui foi essa questão de estar num ambiente que possa ter a troca, né? Que tá tendo troca, porque aquilo te enriquece, você consegue contribuir com pouco, mas você recebe muito quando você tá num ambiente desse. E também essa questão de ter humildade, né? Acho que nesse ramo nosso, realmente, quem não tem humildade, você não consegue poder escutar para continuar evoluindo. Porque se você se coloca numa posição de que sabe mais do que os outros, você nunca tá evoluindo junto e tudo muda muito rápido, né? Muito, muito rápido. E tem aquele ditado que eu acho que se você tá na sala e você é o que mais sabe, o que você vai aprender? Acho que tem um ditado que diz, né, que se você tá numa sala, você é o professor e você é o que mais sabe, o que você vai aprender, né? Acho que sempre tem que ter humildade, realmente. E as grandes perguntas vêm de coisas simples, né? Perguntas bestas, às vezes aquilo resolve aquela coisa, entendeu? Dá pra fazer mesmo. Eu falo que conhecimento é o arroz guardado, cara. Porque se você não usa o arroz ou o feijão, faz o caruncho. Você tem que soltar, fazer comida, soltar muito o conhecimento. E aí você vai encher mais o conhecimento. É isso aí, Rubem. Bom, pessoal, então não esqueçam de dar o like no vídeo, aí se puder compartilhar, divulguem, e nós vamos passar para mais conhecimento, para mais arquitetos e engenheiros. Eu tenho certeza que esse podcast pode ajudar eles a subir de nível. Obrigado e até a próxima. Valeu!